Bom, essa foi a última reportagem, mas na primeira reportagem da série, na terça-feira, nós mostramos aqui no SBT Meio-Dia a história de uma família da capital destruída, né, Marcelo, pelo crack. Exato. O jovem de 22 anos que participou da primeira reportagem estava em recuperação naquele momento, longe das drogas, há cerca de um mês. Infelizmente, nós recebemos uma notícia muito triste de que ele voltou ao vício, teve uma recaída, uma questão reincidente, né? E de uma maneira muito mais forte. As recaídas normalmente ocorrem dessa maneira. E talvez tenha sido assim no último domingo que a situação ficou mais complicada para esse jovem. Ele voltou a ser internado no Instituto de Psiquiatria da capital. Você vai ver um trecho agora das imagens que foram enviadas pela família. É uma cena triste de se ver, a identidade dele foi preservada, mas é uma realidade que nós todos estamos enfrentando dentro das famílias em Santa Catarina. Veja a reação do rapaz tendo uma crise de abstinência. Tá, tu fica ligado aí, cara. Tá. Tá bom, tá, tô escondido, cara. Tá, mas Shane, ei, chama teu pai, cara. Chama teu pai que nós vamos fugir. Aquele dia ele viu, saiu correndo, cara. Eu falei pra ti, cara. Eu não dormi ainda, cara. Não deixa ele passar, cara. Bom, uma imagem forte, uma cena triste, né, que precisa ser mostrada para que os outros jovens não caiam no vício das drogas. Assim como essa família, muitas outras precisam de ajuda. Bem, para falar sobre essa questão do tratamento, as formas de tratamentos que são oferecidas pelo governo de Santa Catarina, nós recebemos aqui o senhor Arão Josino, que é o consultor geral da Secretaria de Estado de Assistência Social. Boa tarde, Arão. Conforme nós vimos aí na reportagem, num momento tão delicado como este, eu gostaria de lhe perguntar o seguinte: de que maneira que a família deve proceder? Porque a gente viu que ele estava tendo um surto psicótico, naturalmente, ali logo depois de um uso excessivo de drogas, e estava numa condição de saúde que talvez pudesse levar até a um problema cardíaco mais sério, né? E aí precisa de uma internação ambulatorial. De que maneira que a família deve proceder? Marcelo, boa tarde. Boa tarde a todos que estão acompanhando o SBT. Primeiro, parabéns pela iniciativa da emissora em falar sobre um assunto tão sério que nós precisamos tratar como prioridade. Hoje, o Estado de Santa Catarina tem uma série de projetos, de programas para atender esses dependentes químicos. Nós temos, por exemplo, o programa Reviver, que é um caso que tem o apoio do governo do Estado através de convênio com cerca de 80 comunidades terapêuticas para fazer o tratamento desses dependentes químicos. Eu fico bastante mexido e sensibilizado quando eu vejo uma situação como essa, um jovem de 22 anos. Eu tenho 23, ele tem 22 anos e nós sabemos que o acesso às drogas é cada vez mais fácil e é impossível imaginar o sentimento de um pai, Sim, de uma mãe que passa por isso. Mas nesse caso específico, voltando à pergunta inicial, de que maneira que a família poderia proceder, já que ele estava voltando, né, de uma recuperação, ficou um tempo internado, aí a família se depara com uma situação daquela ali, de que maneira que a família deve proceder? Encaminha de volta para o centro de psiquiatria, para onde estava sendo atendido, para um hospital? Como é que deve ser o procedimento, Arão? Com certeza, Marcelo. E é muito importante nós trazermos aqui a situação dos CRAS e CREAS. Nós temos os Centros de Referência de Assistência Social nos municípios. Eles são geridos pela Prefeitura Municipal, Sim, mas o Governo do Estado dá todo o suporte. Hoje, por exemplo, nós, nesse mandato, nós inauguramos 13 novos CRAS, nós temos mais 24 CRAS sendo construídos e 20 CREAS. Seriam para esses locais que a família deveria É a porta de entrada para o atendimento da assistência social. Sim. E aí, nesses ambientes, é que os dependentes químicos são encaminhados para tratamento, aí sim, através, por exemplo, das nossas comunidades terapêuticas que o governo do Estado mantém convênio. Existe um convênio, então, entre o Estado e entre os municípios, né? Isso. Bem, olha só, o tratamento em clínicas particulares, ele é muito dispendioso, ele é muito caro. Muitas famílias não conseguem manter um parente por um longo tempo lá. De que maneira que as famílias devem proceder? A partir do momento que se identificou o problema dentro de casa, nós estamos
estamos com uma dificuldade muito grande de controlar essa situação, que de fato não tem como mesmo, né? Sem um recurso, sem ajuda. Como é que a família deve proceder? Ela vai e procura o CAPS, ela procura esse centro diretamente, ela vai na prefeitura, ela vai no governo do estado. Qual é a primeira porta que a família deve bater? A porta de entrada é sempre a prefeitura. A Secretaria de Estado da Assistência Social, ela é uma intermediária, é entre os programas do governo federal com os municípios e dá todo o suporte para que os municípios eles possam fazer o melhor atendimento possível. Então, por exemplo, no CRAS, no CREAS, a família tem toda essa assistência e é a porta de entrada para que o dependente químico receba o tratamento necessário. Obrigado pelas informações, obrigado pela entrevista. Bom, você já sabe, está com esse problema dentro de casa, deve procurar imediatamente a prefeitura do seu município, revelar toda a situação que você está vivendo no momento com um parente, um amigo, enfim, e procurar ajuda imediata, porque senão não tem uma solução rápida para isso não.